Bom, obrigada, tá, pela presença de cada um de vocês, obrigada pela companhia ilustre do Helder Lousa com a gente. É um privilégio, tá, irmão Lousa, ter você com a gente aqui Eu nesse quero momento. até oferecer uma coisa para Sister Barbosa. Sister Barbosa, você continua com o mesmo número de telefone por enquanto? De WhatsApp? Sister Barbosa, depois eu falo com ela. Vai lá, irmã, mas obrigado, um privilégio estar com vocês hoje, viu? É Oh, sempre. com certeza. Ela tem alguns problemas, assim, às vezes, não é só ela, né? Alguns de Sim, nós, a gente tem alguns a internet problemas. oscila, às vezes dá mesmo. Mas fica tranquila. Obrigado, irmã, por ser tão dedicada aí com a sua classe e vocês que participam também. Muito obrigado. Então, vou aproveitar, eu não sei se vocês sabem, mas a Ana está internada, né? Está internada em São Bernardo, devido, eu não sei direito o que causou a internação dela, mas entre as coisas, se eu não me engano, foram as dores, né? E não tinha certeza se ela ia conseguir sair hoje. Então, eu vou pedir gentilmente para que cada um de nós possamos nos lembrar dela em nossas orações, para que ela possa, o Senhor possa abençoá-la e ela possa se recuperar logo, Irmã, tá? sabe em que hospital ela está? Ela está no Hospital São Bernardo, no Hospital São Bernardo ela está. Sabe se pode entrar lá? Como que funciona? Não, mas eu tenho o número dela aqui, é, talvez o Henrique, durante, quem tem mais facilidade, eu não tenho, como eu estou usando o celular para dar aula, eu não tenho como, mas Eu posso falar com ela, inclusive eu vou mandar mensagem para ela mandar agora, uma tá bom? mensagem, pergunta se está tudo bem, se ela Certo. pode receber visita, que o Adelousa está Uhum. perguntando, e qual é o horário Ok. da visita, tá Vou bom? perguntar e passo para vocês até o final da aula, Sister ok? Nós Barbosa, estamos você está pensando nela aqui durante a aula, por favor, tá? Que a gente não está você tá, esquecendo dela, não. você continua com o mesmo WhatsApp? Continua sim. Então é o seguinte, quando eu chegar em Brasília amanhã à noite, eu vou ligar, eu vou estar com o seu presidente, eu vou ficar na casa dele. Aí eu vou te ligar para você já conhecê-lo, tá bom? Nossa, seria perfeito. Então amanhã à noite, tá bom? Ok, combinado. Ai, gente, que privilégio, que Tá bem, vendo? Sou privilegiada. com certeza. Sei. Henrique, nós já tivemos a nossa vez, hein? Agora é a vez dela, curtir, né? Sim, a Júlia também teve. Oh, com certeza. Tá bom, então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as duas epístolas que Paulo enviou para os Tessalonicenses, tá? Povo de Tessalônica, tá bom? E é bem interessante porque ele demonstra um amor muito grande pelo povo dessa região. E a diferença entre a primeira e a segunda epístolas é uma questão assim de, em média, 6 meses, 8 meses, não existe muita distância entre uma carta e outra. E na primeira, ele trata de vários assuntos, inclusive ele elogia o trabalho dos membros em acolherem as pessoas que estão aprendendo sobre Jesus Cristo, que estão se aconchegando. Ele fala sobre a segunda vinda. Enfim, ele fala um pouco sobre um período de apostasia, mas acontece alguns imprevistos. Como ele cita sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, alguns membros muito preocupados com a segunda vinda de Jesus Cristo já se alvoroçam, acham que já está na hora, aliás, inclusive começa a surgir no meio ali algumas doutrinas que não são corretas, e entre elas que já deveriam estar prontos para a vinda de Jesus Cristo. E nós vamos estar falando um pouco sobre isso, porque Paulo, ele esclarece algumas, não só dúvidas, como tenta corrigir essa informação errada que estava sendo passado. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse detalhe.
Mas é bem interessante, lembrando que nós estamos falando de um grupo de pessoas que também vive numa rota comercial. Por conta disso, é um número de pessoas que grande, né? São duas cidades grandes e que estão se desenvolvendo muito rápido e que aceitaram o evangelho, tá? E estão tentando, se esforçando muito em viver o evangelho que Paulo levou até eles, que Paulo, como missionário, ensinou até eles, tá bom? Alguém leu, algum de vocês leu e se lembra de algum detalhe que gostaria de comentar? Eu li, e eu gostaria de comentar, porque assim, algo que me chamou a atenção dessas cartas de Efésios, de Tessalonicenses, foi entender um pouco mais sobre a região geográfica onde as cidades estavam. E principalmente de Tessalonicenses, porque era na região da Grécia, e nessa época a Grécia era tipo uma das civilizações mais avançadas, né, do mundo ali da época. Então assim, apesar de ter muita gente, de eles ainda até dar uma certa tecnologia para a época deles, existiam muitos membros da igreja. Não é à toa que Paulo não os deixou e escrevia para eles, escreveu essas cartas para eles, dando essas instruções adicionais, vamos dizer assim, para que eles possam permanecer na fé, porque é basicamente o que a gente vê hoje, né? A gente também vive em um grande centro onde, né, a gente tem acesso a muita coisa, a muitas pessoas diferentes, com crenças diferentes, e a gente também precisa dessas informações adicionais, vamos dizer assim. Então, ao estudar e ao perceber o contexto histórico, eu falei, nossa, a gente não está muito diferente hoje. Obrigada, com certeza, né? Olha aí, nós temos aí o irmão Lousa que vai viajar para Brasília. Ele está aqui na região do ABC, né? Região de São Paulo, está indo para lá. E com certeza deve ter pessoas de lá, líderes de lá, que estão vindo para cá para deixar, para dar treinamentos, para fazer acompanhamento, né? Com certeza. Tá bom, então vamos ver a próxima imagem, por favor. Ótimo. Nós temos aqui, eu peguei essas imagens, inclusive do manual do seminário, e observem bem elas, o que elas estão retratando? Cristo ministrando, ensinando, cuidando. Isso mesmo. Jesus Cristo, em cada uma das imagens, está demonstrando que ele está ministrando, ele está ensinando, tá? E aí a gente volta de novo para uma definição. O que é ministrar? Ah, cuidar é você ensinar com amor, você estar ali pendente, atento a ajudar aquela pessoa. Vamos ver a próxima imagem? Ok? O irmão David L. Beck, ele, isso, ele é ex-presidente-geral dos rapazes, ele define ministrar de uma forma bem simples, bem fácil da gente entender. Quem que pode ler, por favor? Eu posso. Ministrar significa amar as outras pessoas e se preocupar com elas. Significa atender às necessidades físicas e espirituais delas. Em suma, significa fazer o que o Salvador faria se estivesse aqui. Obrigada, irmão. Eu acredito que ele deixou bem claro, né, para nós o que é ministrar, né? Fazer o que o Salvador faria. E o que o Salvador está fazendo nessas imagens? Se nós pudéssemos é, vamos lembrar de algumas coisas que ele fez. Que nós só temos 4 imagens, mas nós temos uma história completa do Salvador Jesus Cristo. Como ele ministrou as pessoas? Que atitudes que ele teve? Paixão, ele ensinava com amor, ele queria o bem das pessoas, não estava só para fazer não queria que as pessoas fizessem a vontade dele, né, o que ele ensinava de uma forma rígida, como se fosse um, né, como se fosse um mau líder, ou como se fosse um ditador ou algo assim, sabe? Ele ensinava com amor, buscava o progresso das pessoas. Com certeza, muito bom. O que mais?
Ele dava de comer para as pessoas? Sim, Eu vejo que ele adaptou a necessidade de cada um, né? Cada um ele tratou segundo a necessidade daquela pessoa, se Hum, era física, espiritual, emocional, né? Se era alimento, o que fosse. exatamente. Ele procurou conhecer, né? Ele se aproximou de cada um. Mesmo eu não tenho dúvidas que ele tinha dons especiais que ele pudesse ler, conhecer o coração das pessoas. Ele sabia das necessidades delas. Mas se fosse necessário, mesmo assim, ele se aproximou delas, né? Ele procurou conhecê-las individualmente, mostrar para elas, né, que ele as conhecia. Exatamente. Algum de vocês se lembram alguma ocasião em que vocês foram ministrados e como que vocês se sentiram? Eu não tenho dúvidas que cada um de nós aqui fomos ministrados de alguma forma por alguém. Alguém se lembre e poderia compartilhar, se quiser, né, esse momento? Eu posso compartilhar um pouquinho? Pode, claro, Bia. Para poder ir para a missão, fiz toda uma preparação, né? Muitos já conhecem. E dentro dessa preparação, inclui os dentes, né? E nisso eu precisei tirar os meus 4 dentes do siso. E se alguém já passou por isso aí, deve saber que não é nada fácil, né? Principalmente porque eles ficam muito enraizados aqui no maxilar, tudo osso com osso, né? Então é uma coisa bem difícil de ser extraída. E eu senti muitas dores, foi bem complicado. Uma cirurgia nada agradável, né? Porque você tá anestesiado, mas você tá acordado, você tem noção de tudo que tá acontecendo. E nesse momento durante a cirurgia foi bem desagradável, né? Apesar de ter anestesia, eu senti dor, foi uma coisa bem complicada mesmo. E com toda essa preparação, a aula ela me apoiou muito, né? Em relação a toda a minha preparação para a missão. Mas em específico, assim que algumas pessoas sabiam que eu faria essa cirurgia. Assim que eu cheguei em casa, pouco tempo depois que eu cheguei em casa, o conselheiro do bispo, né, companheiro de bispado do meu pai, primeiro conselheiro do bispo Vinícius Santos, ele veio aqui na minha casa, junto com a esposa e com o filho. E eles trouxeram para mim um pote de sorvete, né? Foi algo muito simples. Foi realmente algo muito simples, um pote de sorvete. Mas eu me senti muito feliz, porque eu me senti cuidada. E eu percebi naquele momento que o Senhor, ele estava olhando por mim. E que ele estava muito feliz com o esforço que eu estava fazendo para poder servir uma missão. E foi esse o meio que ele usou, essas pessoas, ele usou como um meio para poder mostrar para mim que ele estava cuidando de mim, né? E realmente eu pude sentir isso naquele dia. Então, fiquei muito grata. Obrigada. Mais alguém? Tá bom. Vamos ver a próxima imagem, por favor. Paulo, ele elogia, ele fala sobre isso, tá? Sobre esse trabalho de ministração, à medida que ele faz a epístola dele para os Tessalonicenses, né? Quem pode ler esse primeiro quadro, por favor? Primeiro Tessalonicenses 1, de 6 a 8. eu leio. Alguém vai ler? Pode ler que tem mais. Ah, não, beleza. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação com alegria e do Espírito. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também vossa fé para com Deus se espalhou por todos os lugares, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então, aí ele está elogiando, ele está falando para o povo de Tessalônica, que está elogiando eles, que eles estavam fazendo o quê, então?
como parte de ministração aí. Quando nossos imitadores é meio que significando que eles estavam fazendo realmente o que os líderes estavam fazendo, eles estavam agindo, vamos dizer, de forma correta, então, no caso, porque Isso mesmo. estavam com alegria e com o Espírito Santo, então, acho que os líderes estavam fazendo, os líderes estavam ensinando, eles estavam fazendo da forma que era Estava para ser feito, exatamente. E aí eles E no estavam sendo exemplo para outras pessoas também fora, porque como lembra que eu dei uma lida lá e falei, nossa, tá na Grécia, e eles já estão dando exemplo para como se fosse outros países ali que é seca, né? Exatamente. E no finalzinho também, né? Ele diz assim, ó, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Não quer dizer que não havia necessidade dos apóstolos irem lá e pregarem, mas significa que os próprios membros estavam ministrando um ao outro, estavam servindo e pregando a palavra, tá? Sabe Vamos ver o próximo quadro. uma coisa Pode. interessante, irmã Adeluceda, ele sempre falava isso, né? O presidente Nelson ele tem falado que nós somos, o presidente Nelson usou que nós somos filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. E aí, quando ele abordou essa questão de discípulos, ele falou que para o mundo, um discípulo é um seguidor. Mas para nós, que somos discípulos de Cristo, discípulo de Cristo é um imitador. Interessante. Obrigada, irmão. Muito obrigada. É muito bom a gente lembrar isso, um imitador, né? Seguir os passos, né? Exato. Obrigada. Vamos ler o próximo, 2 Tessalonicenses, de 7 a 14. Quem pode ler? Quem foi a jovem que falou eu, assim, meio baixinho? E eu. Lê para a gente, Júlia. Tá, diz assim então. Ahn, Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, estando-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia. Vos pregamos o Evangelho de Deus para não sermos pesados a cada um de nós. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e impreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes, assim como bem sabeis que exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, porque, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra dos homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Porque vós, irmãos, fostes feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, as mesmas coisas com eles também dos judeus. Muito bom. O 14 lembra exatamente o que o Adelosa falou. Porque ele está dizendo que nós somos o quê? Imitadores. Nós não somos seguidores de Jesus Cristo. Além de seguidores, nós não somos só seguidores, né? Está deixando claro para nós que nós somos imitadores do Salvador Jesus Cristo. Tá? Deu para perceber que ele está falando que tudo que foi pregado, que tudo que ele foi ensinado, o próprio povo continuou ensinando isso entre eles? Tem. E ele usa ainda o termo, né, do nosso trabalho no 9, olha, ele fala, irmãos, o nosso trabalho e fadiga, né, ele está citando que eles trabalharam arduamente e que nem nada do trabalho deles foi perdido. Tá? Vamos ver o próximo quadro? As próximas escrituras está no 3, do 9 ao 13. Quem pode ler para a gente?
Eu leio, já tô com o microfone aberto. É, Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que vos regozijamos por vossa causa diante de vosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santificação diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Tá. E aí, no 3 aí, o que ele está querendo dizer para os santos? O que a gente pode entender? Acho que ele meio que estava agradecendo, né, todo o empenho que eles estavam tendo, todo o desempenho que eles estavam tendo, vamos dizer assim, né? E ainda pedindo para que eles pudessem melhorar, que eles estavam bem, mas que, tipo, dava pra ser melhor ainda. Tipo, aí ele pedia, né, no caso, para que o Senhor pudesse ajudar, que eles pudessem progredir ainda mais. Muito bom, exatamente. E hoje, se nós pararmos para lembrarmos, se nós pegarmos a conferência e nós ouvirmos com mais atenção as palavras do profeta, dos apóstolos, nós vamos perceber que eles estão nos lembrando que foi o que já foi ensinado, ensinando mais novas coisas ou as mesmas para nós e nos incentivando, né? Ele lembra que nós podemos ser confortados, que nossos corações possam ser confortados de forma irrepreensível em santificação. Eu acredito, pelo que eu me lembro na conferência, em praticamente todos os discursantes. Nos motivaram, nos incentivaram a nos apegarmos a palavras de Cristo, a não desanimarmos. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está elogiando e incentivando. Sabe o que me chama a atenção aí, pessoal? Que o convite do Salvador é: vinde a mim, né? Vinde a Cristo, vem e segue-me. O que a gente estuda agora é o vem e segue. É a maneira da gente se tornar o imitador dele. Mas eu gosto ali porque que ele faz esse convite, mostra ali no 12 o que ele faz por nós. E o Senhor vos aumente e faça crescer. Então, na verdade, à medida que você vai a Cristo, o Senhor, ele te torna, né? Ele faz você se tornar melhor. Ele faz você crescer. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa lição de a Cristo, né? Hoje vocês vieram ao Instituto, vocês vieram a Cristo. Quando vocês vão domingo na igreja, participam do sacramento, foi a Cristo. Né? Quando você ministra alguém, você foi a Cristo. Quando você faz seu estudo pessoal, você foi a Cristo. Então você pensa que a cada momento desse, ele, né, como diz lá, e o Senhor vos aumente. Esse é o processo de conversão, de mudança da nossa vida. Um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, preceito sobre preceito. Obrigada, irmão Lousa. Obrigada. Tá. Vamos ver o próximo quadro, por favor. Tá. Duas perguntas. Lê para a gente, Henrique. De que forma a sua vida seria abençoada por ministrar às pessoas como Jesus Cristo fez? E como isso abençoaria a vida daqueles a quem servem? Então, de que forma eu sou abençoado, nós, se eu ministro como Jesus Cristo fez? E como, tá? Isso abençoa a vida da outra pessoa. Eu acho que assim, quando a gente tem a nossa vida abençoada, né, a gente já aprende das escrituras, né, que quando estamos servindo ao nosso próximo, estamos servindo ao nosso Deus.
Quando nós servimos a Deus, somos abençoados. Às vezes, nas nossas necessidades, o que precisamos, o Senhor sabe dessas nossas necessidades e nos ajuda com essas coisas. E quando abençoa a vida daqueles que nós servimos, a gente deixa o fardo deles mais leves. Eles podem perceber, talvez, a gente num exemplo de Jesus Cristo e podem se edificar, podem aumentar seu testemunho acerca de ser imitador ou de ser discípulo de Cristo por meio de um serviço, de uma ajuda, de uma ministração. Exatamente. E lembrando aquilo que o Adelousa retomou agora, né? No versículo 12, que aumente, né, o dom da caridade. Então, quanto mais nós somos caridosos, quanto mais nós agimos com bondade, com humildade, com diligência com as pessoas, nós aumentamos para nós mesmos, nós progredimos. Tá? Eu estava lendo um discurso num seminário que a minha filha tinha lá em mãos, né? Que ela estava preparando o discurso dela e falava sobre luz. Inclusive, eu pedi para ela me mandar uma cópia desse discurso, né? De um seminário, e que o presidente Nelson, foi o presidente Nelson que tinha falado, e ele fala sobre luz. Luz atrai luz, né? Nós só podemos abundar, crescer em qualquer área, em qualquer dom, ter o espírito, falar em línguas, entender a revelação pelas escrituras, e se nós usarmos em benefício dos outros, quanto mais nós usamos, mais isso cresce em nós. E nós é como se nós estivéssemos mostrando o caminho para as outras pessoas, exatamente como você falou. Henrique, lê para a gente o próximo quadro. Ele completa esse daí. Diz assim, ao ministrarmos a outras pessoas com amor, podemos ajudá-las a se tornarem melhores seguidoras de Jesus Cristo. Exatamente. Tá? Então, quando nós nos damos, quando nós falamos, só o fato de sermos bondosos já faz diferença, já nos fortalece espiritualmente. Claro que é muito mais do que isso. Tá? Alguém gostaria de fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, alguma experiência, algo que se lembrou? Não? Tudo bem. Vamos ver o próximo quadro, então? Eu acredito aqui, irmã, que quando a gente fala em ministrar, né, atender necessidades, estava até lendo alguma coisa que falava isso ontem, que muitas vezes a gente pensa nessa questão só no lado financeiro, né? Eu estou ajudando alguém quando eu estou Uhum. doando algo financeiro para ela, mas que é muito mais do que isso, porque você pode ministrar alguém com um olhar no olho, né, dando atenção para a pessoa, dando um bom dia, sentando ao lado daquela pessoa solitária na capela no domingo. Então, tem muitas, muitas maneiras de ministrar, além da questão, né, temporal, financeira. Tem muitas outras maneiras de ministrar. Com certeza, irmão. Nós vamos ver isso agora num texto da irmã. Deixa eu ver o próximo quadro, por favor, Henrique. A irmã Diambe Bingham. Isso. Ela foi presidente. Será que eu não errei? Não, não, é ele mesmo. Você pode ler para nós, irmão Lousa? Posso sim, às vezes pensamos que temos de fazer algo grandioso e heróico que conte, como serviço prestado ao próximo. Contudo, simples atos de serviço podem ter um impacto profundo nos outros, assim como em nós mesmos. O que o Salvador fez? Por meio de suas dádivas celestiais, da expiação e da ressurreição, ninguém mais exerceu uma influência tão profunda sobre todos os que já viveram e ainda viverão sobre a face da terra. Mas ele também sorriu para as pessoas,
falou, caminhou com elas, ouviu-as, encontrou tempo para elas, incentivou-as, ensinou, alimentou e perdoou. Ele serviu a sua família e a seus amigos, vizinhos e a estranhos, e convidou conhecidos e aqueles a quem amava a desfrutarem das ricas bênçãos de seu evangelho. Esses atos simples de serviço e amor provém um modelo para o modo como ministrarmos hoje. Exatamente. Vai exatamente de encontro com o que você estava falando. Exato. Maneiras pequenas e simples. Algo assim que a gente não precisa se preparar para servir, a gente serve porque ama. Né? Serve porque ama o Salvador, com aquilo que a gente tem. Né? Porque às vezes a gente não tem muito, mas a gente dá o que nós temos. Né? Eu me lembro, a Bia está aí, a Bia vai lembrar, de uma vez nós estávamos na capela e tínhamos terminado nossa aula do Instituto, eu tinha levado um chocolate quente, era na parte do inverno, e aí chegou a carona dela e da prima dela, e estava com muita pressa. E não ia nem dar tempo para elas comerem um pedacinho de bolo de cenoura ou de tomar um chocolate. E ela estava ligando, eu peguei o telefone e pedi para ela, sobe aqui só um minuto. Não, sobe aqui, eu sei que você está com pressa, sobe aqui só um minuto. Aí a irmã subiu e nós servimos para ela um chocolate quente, um pedacinho de bolo, e eu falei, vem cá, e eu dei um grande abraço nela. Ela sentou e falou, irmã, você não sabe como eu estava precisando disso. Ela estava exausta, foi um dia difícil, cansativo, frio, e é o que eu podia, é o que nós, né, o pessoal da classe, né, não sei quem estava, a Júlia acho que estava na faculdade ou trabalhando, mas a Bia estava, o Henrique estava, tinha mais outros alunos, mas eu me lembro que todos se aconchegaram para tomar um chocolate juntos, todo mundo ficou pertinho ali, e ela agradeceu depois, conversando comigo, que ela precisava daquele momento. Ela não tinha ideia do quanto ela precisava, era o que nós podíamos oferecer. Então, nem sempre são coisas grandes. Às vezes, como você falou, é sentar do lado na igreja, é pôr o braço em torno do ombro e aí, né? Como estão as coisas. Às vezes é uma coisa muito simples. É aquilo que a irmã está dizendo. Não, vai lá, irmão, conclui, por favor. Não, é isso mesmo, já terminei. Mas sabe por que é tão importante isso? Assim, esses pequenos atos, né? Porque o presidente Ayrin, ele falou num discurso dele intitulado Amar, Amar e Amar, ele compartilha uma experiência. Ele fala que se nós olharmos, né? Ele fala para os olhos das pessoas e nós não vamos errar que em mais de 50% das pessoas, todo mundo trava uma grande batalha atrás de um olhar, né? Que pode ser para quem você olhar, mas todo mundo atrás de olhar tem uma grande batalha sendo travada. Então, que nós vamos tratar as pessoas assim, porque todo mundo tem a sua batalha, né? O hino não fala os recônditos da alma, dores há que não se vêem. Com certeza, né? A gente não conhece a luta de cada um, né? Só o Senhor mesmo. Obrigada, irmã. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou podemos continuar? Ah, só quero outro dia aí com chocolate e bolo, porque aquele dia foi muito bom, viu? Foi, né? Não, mas Foi mesmo, muito bom. nós vamos repetir, sim, com certeza. Se der, antes da Bia ir É, embora, isso né? que eu ia falar, isso que eu ia falar. Se Pode vocês ser terem até a viajar. semana que vem. O Lousa está convidado, viu? Podemos Por fazer, favor, né? podemos Quero fazer comer isso esse bolo de quarta-feira novo. que vem e você vai com a sua companheira, tá? Que será sua mãe ou sua prima, é claro. Beleza. Então vamos fazer isso aí. Tá? Eu capricho. Vamos ver o próximo quadro, gente, por favor? Ah, tá. Eu amei
o que o irmão David L. Beck, ex-presidente geral dos rapazes, ele fala sobre ministração. A Júlia está por aí ainda, Júlia? Tô sim. Você pode ler para nós? Claro, posso sim. Então diz assim: a ministração não é apenas algo que fazemos, ela define quem somos. Ministrem todos os dias. Há muitas oportunidades à sua volta. Procurem-nas. Peça ao Senhor que os ajude a reconhecê-las. Vocês descobrirão que a maioria delas consiste em pequenas e sinceras coisas que fazemos para ajudar os outros a se tornar seguidores de Jesus Cristo. Obrigada. Algum comentário? Eu gosto muito como a maneira que ele fala de que a administração ela tá nas pequenas coisas. Eu acho que muitas vezes a gente pode esperar, nossa, não, eu preciso fazer uma coisa gigante. Mas às vezes só o fato de a pessoa saber que ela tem alguém que ela pode contar já é algo muito importante para ela. Obrigada, muito bom. Eu me lembrei de algo agora, você falando, Júlia. Eu não me lembro ao certo quando é que foi que eu ouvi, se foi no período da missão, mas que o coração de todo homem é como uma sementeira, cheio de sementes, e de alguns elas estão adormecidas, esperando, no caso dos missionários, muitos estão esperando encontrar os missionários para aquela semente da fé se desenvolver. Outros, é como o irmão Lousa disse, é como um olhar, é como a pessoa procurando um olhar. E muitas vezes, nesse olhar, nessa pequena atitude, aquela sementinha da fé, aquela sementinha da esperança que está ali adormecida, ela acorda. E ela ajuda a pessoa, dá forças para aquelas pessoas passarem por momentos difíceis. Porque houve um olhar, houve uma ministração direcionada para ela, onde ele pôde sentir o amor do Pai Celestial. Então, eu aprendi, especialmente na missão, que como missionária, um dos meus papéis era ajudar essas sementes a germinar nos corações. Podia não crescer junto comigo, mas podia crescer e dar frutos com outros missionários. Mas o meu chamado era podia ser também preparar o caminho, né? E eu acredito que a ministração tem esse poder, o poder realmente de mudar vidas, tá? Quando nós fazemos com os olhos fitos no Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho dúvidas disso, que à medida que nós ministramos, nós nos aproximamos um pouco mais de nosso Salvador e nós nos tornamos um pouco mais brilhantes e mais prontos para um dia se encontrar com Ele. Alguém gostaria de comentar algo? Podemos continuar? Falou tudo. Se tiver onde encontrar essa citação aí e passar para a gente, muito Eu importante. vou, eu vou tentar lembrar, mas se eu não lembrar, fica o conceito, tá? O Sim, sim. coração é uma semente, a semente, é onde ficam as sementes da fé, né? E aí, os missionários ministrando como missionários, nós como professores, como amigos, enfim, né? Como ministradores. Sempre, sempre estarei. Bons filhos estão ministrando, bons pais, bons amigos, cumprindo bem nossos chamados e com amor nós estamos ministrando e fazendo a diferença. Pode não parecer, mas estamos fazendo a diferença. Tá? Vamos ver o próximo quadro? O que lembra para vocês essa imagem? Segunda vinda? Bom, as escrituras falam que quando Jesus Cristo viesse, ele não estaria de uma forma assim humilde, com espírito de paz. Ele viria com o vermelho, né, da justiça,
tá? Exatamente. Quando nós pensamos em segunda vinda, quando vocês pensam em segunda vinda, o que que vocês pensam? O Ih, que que será que eu você... estou preparado? Eu penso muito nisso. Porque se fosse hoje, será que eu ia de boa, ficar de boa, eu ia rodar? Eu fico pensando muito nisso. E você, Bia, o que que você pensa? A Sister tá de boa, a Sister. Sister. Como se fosse fácil assim, né? De boa. Aham. É Sister, você é Sister, então devia ficar de boa. Eu fico pensando igual o Henrique, né? Será que eu tô preparada? Eu fico pensando em todas as coisas que eu fiz, todas as coisas que faltam fazer, né? E aí eu só consigo pensar, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar porque ainda falta muita coisa, né? Eu lembro sobre, acho interessante sobre pensar sobre a segunda vinda. Pode ser algo aterrorizante em determinado momento, né? Mas eu fico pensando sobre o propósito pelo qual a gente está aqui, né? Ontem a gente teve a última aula da preparação missionária com o Helder Antunes e a gente lembrou de uma pergunta que as pessoas fazem com frequência, né? Por que a gente está aqui, né? Por que motivo a gente está aqui? E a gente sempre vê aquilo pronto, né? A gente está aqui para evoluir. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer. E o que as pessoas perguntam também, que eu nunca me dei conta, é por que crescer? Crescer para quê? Né? Por qual motivo progredir? Progredir até onde? E a gente estava falando sobre o que é mais desafiador. Não é fazer as coisas aqui na Terra, não é conhecer coisas, e sim tornar-nos algo, né? O mais difícil de tudo é mudar aqui dentro. Não é conhecer algo é fácil, mas o maior desafio que nós temos aqui na Terra é nos tornar, é mudar quem nós somos. E eu penso sobre isso, quem eu tô me tornando, em que ponto eu tô, né? De me tornar alguém melhor. E como que eu posso melhorar? É só isso que eu consigo pensar. Obrigado, Bia. E você, Júlia? Acredito que o pensamento de se eu realmente vou estar preparada ou se eu sou preparada é comum também, né? Como o Henrique e a Bia falou. Porque a preparação eu acho que é a coisa mais importante para que a gente possa voltar a morar com ele. Então, eu sempre penso que eu posso melhorar para poder estar mais preparada. Obrigada. Helder Lousa, você também. Ah, Que... ele vai falar, ele tá de boa. Ele vai falar, não, tô Não, tranquilo. Se for mas agora, ele tá de... ele, Eu sempre olha, tá penso, todo mundo achando que você está preparado aí, vai, mas aí, ó, É capaz dele responder, eu tô pronto. quando você pensa preparado nos... seriamente aí na segunda vinda, qual o sentimento que você tem, os pensamentos? Eu penso muito naquilo que a Bia ela comentou, né, sobre o que eu estou me tornando. Que às vezes, quando a gente tem que tomar cuidado, quando a gente começa a ver o evangelho como um checklist, às vezes a gente cai nessa rotina, né? Ah, fui para a igreja, fiz oração, fiz jejum, paguei meu dízimo, tal, né? É uma coisa. Mas quando você pensa, bom, eu fui para a igreja domingo, participei do sacramento, o que que eu saí melhor? Eu paguei meu dízimo, o que que isso melhorou em mim? Ah, eu ministrei alguém, o que que isso me fez melhor? O que que isso está me fazendo melhor? Eu acho que a gente tem que ver naquilo que a Bia falou, o que que eu estou me tornando? Realmente eu estou me tornando o melhor imitador? E aí depois, é lógico, contar com a graça, né? Não tem jeito, porque por nossa conta não dá, não tem como. Ainda dependemos assim da porção da graça dele, da misericórdia, muito. Você sabe que no discurso do Helder Có, sábado passado, ele fez um comentário bem interessante, né? Ele já é nos 70, ele falou, olha, eu também fico desanimado, né? Ele falando, eu fico desanimado, como qualquer pessoa. E ele disse que estava no trabalho dele, estava no começo, né, dos chamados dele, e ele falou que ele viajava muito e ele estava muito cansado, era uma segunda-feira, tinha chegado bem tarde, né? E ele só falou, né, que ele estava muito cansado. Aí o amigo dele do trabalho perguntou, mas por quê? Ele falou, não, é que eu tenho várias responsabilidades na minha igreja, eu tenho que viajar, tal, e eu realmente estou muito cansado.
Aí, numa conversa, né, o amigo dele falou mais ou menos assim para ele, que a igreja dele deveria ser muito ruim, e que ele não queria fazer parte da igreja, né? E ele disse que naquele momento ele se deu conta das palavras dele, né? Ele percebeu que ele expressou algo que ele não podia mais mudar, ele não tinha como mais desviar o rumo da flecha, como ele mesmo disse, né? E nós todos nos desanimamos às vezes. Às vezes, eu sei que eu não estou orando o suficiente. E, às vezes, eu sei que eu não estou jejuando direito. Eu sei que eu não estou participando do sacramento como eu deveria, porque eu estou com raiva, com mágoa de alguma coisa. Enfim, existem momentos que cada um de nós, se nós pararmos para pensar, a gente percebe que a gente não está fazendo as coisas direito. E a gente desanima. E ele disse uma coisa, que o segredo está da gente tentar fazer tudo com alegria, mesmo estando cansados. E a gente nos lembrarmos que mesmo cansados, este é o Evangelho de Jesus Cristo. E que o Senhor vai perceber que a gente está cansado, que a gente precisa dormir um pouco mais, mas que nós estamos tentando. Eu já passei isso na missão, a Júlia fez missão, passou por isso, né, Júlia? O irmão Lousa passou, o Pega Henrique, spoiler aí, Bia. Sim, Bia, passei. Bia, vai ter esses momentos. E não só na missão, na nossa vida mesmo. Dentro de nosso lar, eu e a Delusa já temos família, a gente vive, nossa, o que eu fiz que as coisas não estão dando certo? Mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar o desânimo fazer a gente acreditar que a gente não está fazendo a nossa parte. Então a gente se arrepende e continua caminhando. Foi isso que ele deixou claro, com alegria. Acho que vai de encontro com a seção 123, versículo 17, né, irmã? Pode citar? Que diz assim, ó, portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem ao nosso alcance. Ele não falou para fazer nada mais do que a gente pode. Faz alegre aquilo que está ao seu alcance. Aí depois vem a parte importante também. E depois aguardem, que a paciência, o atributo tão importante. Mas vem a promessa, com extrema segurança, para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Doutrina e Convênio 124. 123, 17. Exatamente. Tá? Não importa. Pode ser que a gente realmente não esteja preparado. Aí, como a Delusa falou, nós estamos à mercê da graça. Mas nós precisamos tomar uma atitude de decidirmos sempre tentar, sempre se esforçar com alegria e fazer o que é certo. E decidimos nos arrepender quando nós não conseguimos. Porque dessa forma a gente se fortalece. Dessa forma a gente progride. A gente aumenta a nossa luz, que nos torna mais prontos para estar ao lado do Salvador Jesus Cristo. Pessoal, não vai dar tempo para a gente. Normalmente, Adelose, eu continuo minha aula mais para frente. Se você me autorizar, eu continuo. Aí a gente entra em debate, tudo, mas eu vou respeitar. Não sei se você pode ficar um pouco mais. Não, vai tranquilo aí, irmã, vai tranquilo. Então, tá bom. Vamos ver a próxima imagem, por favor? Tá. Então, Paulo, o que aconteceu com o povo dos Tessalonicenses? Eles ficaram muito preocupados. Eles aprenderam com Paulo que quando o Senhor viesse, os justos encontrariam com ele. Se levantariam e encontrariam com ele. E aí eles ficaram preocupados, mas e aqueles nossos irmãos que morreram lá atrás? Que também eram justos. Então, essa preocupação
fez com que Paulo, então, respondesse essa pergunta para eles. E aconteceu outras coisas, que nós vamos estar respondendo essas perguntas. Alguns irmãos, por falsos mestres, acharam que Jesus Cristo estava vindo. Então, eles pararam de trabalhar, eles pararam tudo, fizeram a sua malinha e ficaram sentados, esperando a vinda de Jesus Cristo. E Paulo precisava resolver isso. Ele precisava explicar para eles que não era assim que funcionava. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, porque ele está falando sobre a segunda vinda e ele está ensinando alguns princípios para nós. Quem pode ler para a gente, por favor? Eu Eu leio. posso ler. Pode ler, Damas. Perdão. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como também os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, portanto, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele deixou claro, não deixou, o que ia acontecer? Aqueles que morreram em Cristo Sim. seriam os primeiros, não seriam? Sim. E depois nós. E ele fala sobre arrebatar. Vamos ver o próximo quadro. Tá? Um pouquinho mais para frente, por favor. Uma citação do Helder. Não. Aí. Isso. O Helder Neil L. Anderson, ele fala um pouco sobre esse arrebatar. Quem pode ler para nós? Eu leio. Diz assim: nada aumenta mais o meu desejo de falar de Cristo do que visualizar seu retorno. Apesar de não sabermos quando ele virá, os eventos de seu retorno serão impressionantes. Ele virá nas nuvens do céu, em majestade e glória, com seus santos anjos. Não apenas alguns poucos anjos, mas todos seus santos anjos. Esses não são os anjinhos de bochechas rosadas pintadas por Rafael e encontrados nos cartões de Natal. Estou falando de anjos centenários, aqueles enviados para fechar a boca de leões, para abrir as portas das prisões, para anunciar o seu tão aguardado nascimento, para consolá-lo no Getsemane, para apoiar seus discípulos em sua ascensão e para dar início à gloriosa restauração do Evangelho. Vocês conseguem imaginar serem arrebatados para o encontrar, seja neste ou no outro lado do véu? Essa é sua promessa aos justos. Essa experiência maravilhosa marcará nossa alma para sempre. Conseguem imaginar, visualizar as palavras do Helder Anderson? Jovens, vocês são os filhos eleitos do Pai Celestial para nascer nesta época. É mais provável que vocês sejam arrebatados até o Lousa, acho que é mais jovem do que eu, né? A serem arrebatados para encontrar Jesus Cristo e estar ao lado dele. Talvez a minha bênção patriarcal fala sobre isso, dá isso como uma bênção na minha vida, que eu iria me encontrar com Jesus Cristo quando ele viesse nos céus. Mas ele não fala como. Então eu posso estar viva ou não, não sei. Mas tudo vai depender, o momento, isso só vai acontecer dependendo do o que eu estou fazendo, como eu estou usando os meus dons, os meus talentos, o que eu estou fazendo com a minha sementinha da fé,
como eu estou ministrando, tá? Nós precisamos analisarmos como anda a nossa fé. O que nós precisamos fazer para ela crescer mais? O que eu tenho que fazer para ser melhor como discípulo, como seguidor, como imitador do meu Salvador Jesus Cristo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Gostei muito da citação porque é uma perspectiva diferente, né? Eu tinha como algo como um temor, né? Mesmo se eu tivesse preparado, acho que eu ainda teria um pouco de medo e com essa citação dá uma esperança, falar, não, se você tiver certo, olha, você vai ter algo, vai ser algo assombroso assim de belo, de maravilhoso, não de algo ruim. E é isso. Exatamente. Alguém mais? Acho Volta que só um pouquinho. Pode eu me falar, Edu. lembrar do convite do presidente Nelson, né, da conferência, se a gente pensar um pouco mais celestial, a gente vai estar mais no caminho da preparação, né? Exatamente. Pensar celestial, né? Nossa, incrível, né, irmão Lousa? Ele é inspirado mesmo, né? É, nós temos muitas coisas que nós poderíamos tratar nesta aula, né? Paulo fala para nós que haveria uma apostasia antes de Jesus Cristo vir. Já estamos vendo uma apostasia. Se nós pararmos para prestar atenção, eu não tenho acesso a jornais mais, né? Eu não tenho aquela TV normal. Então, se eu quiser ver um jornal, eu tenho que entrar no YouTube ou no celular. E sábado, quando começou a guerra, né, na faixa de Gaza, lá, os palestinos, os israelenses, eu não tinha visto, eu só ouvia um outro falando. Quando foi no domingo que eu estava em São José do Rio Preto, né, cuidando de meu neto, mas aí eu parei em dado momento e falei, deixa eu ver o que está acontecendo. E eu senti um grande aperto no meu coração, mas eu me lembrei que o apóstolo falou sobre a carta que ele queria deixar para a família, né? Que a esposa dele faleceu sábado. Eu esqueci o nome dele agora. Eu Aderaire, eu acho Isso, que foi. e, e ele fala sobre aquela carta que ele gostaria de deixar o legado para a família dele, né? E ele lembra para nós que teríamos tempos difíceis. E parece que a guerra está tão longe de nós, né? Não está perto, porque nós não estamos vendo ela aqui do nosso lado. Eu nunca vivenciei isso, e nem conheço ninguém que tenha vivenciado tão de perto isso, né? Mas eles deixaram, nossos apóstolos, deixou claro que nós precisamos estar preparados para as épocas difíceis que já estão surgindo. É duro pensar, mas já está acontecendo no mundo. Nós somos um país abençoado, mas é muito difícil ver o que está acontecendo lá e não chorarmos juntos. Pelo menos eu e minha filha choramos muito quando nós vimos as crianças, enfim, as coisas que nós vimos. E a gente não acredita como que as pessoas conseguem fazer isso. Não dá para acreditar. Eu acho que vocês também sentem a mesma coisa. Então, que nós possamos, como os filhos do Pai Celestial, deixar crescer a nossa luz e deixá-la brilhar e falarmos do Evangelho para as outras pessoas. Falarmos que Jesus Cristo virá, que nós somos representantes, nós somos ministradores aqui na Terra. E darmos uma oportunidade para todas as pessoas conhecerem esse Evangelho e mudarem suas vidas. Fazer diferença. Eu sei que se nós juntos orarmos, se nós juntos buscarmos o que for o melhor, eu sei que vai fazer diferença, porque nós estamos fazendo a nossa parte.
eu gostaria de compartilhar com vocês meu testemunho de que eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei do amor que Ele tem por cada um de nós. Eu sou muito grata pelas oportunidades que eu tenho de crescer e aprender junto com vocês. É um privilégio. Eu deixo com vocês, compartilho com vocês essa aula com meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria muito, Henrique, que você postasse as escrituras e as outras citações que não foi possível a gente falar por causa do horário. Ok, postarei agora mesmo, para não esquecer das outras Porque, vezes. aliás, se quiser postar essa também, é muito importante se vocês puderem ler, reler e pensar sobre elas, tá? Pensem sobre elas. O que isso tem a ver comigo? Que diferença vai fazer eu entender essas coisas? Posso ser alguém melhor? Tá? Eu tenho certeza que vai fazer diferença se nós fizermos isso. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, perguntem. Se eu não souber, eu vou procurar a Delusa para me ensinar e eu passar para vocês. Mas o que eu não souber, eu vou pesquisar. E a gente pode compartilhar junto o nosso conhecimento. Tá Muito bom? obrigado aí por tudo que vocês fazem. Vamos terminar bem esse semestre. Não vamos deixar os jovens animar, não. Falta muito pouco. Não vamos deixar ninguém morrer na praia, não. Tá joia? Com certeza. Delusa, a semana passada nós tínhamos 11, 10, 11 alunos, né? Mas hoje... Às vezes acontece mesmo, não tem jeito. Mas, Bia, amanhã você vai estar falando com o seu presidente, hein? Sim, tem um horário específico? Eu acho que mais na parte da noite. Certo, Conforme for a que eu chegar, quem sabe? ok. Tá Que aí bom? eu já fico atenta. É tardezinha para noite, tá bom? Tá bom.